Olá amigos, no ar mais um programa Culturas e Identidades. Um programa que tem por foco a história e a tradição luso-afro-brasileira. Este programa tem a apresentação de Filipe de Souza e a participação especial hoje do professor L'Oriel Rocha. Todos os sábados às 20 horas pelas rádios Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona, pelo site da rádio do jornal Gazeta Valparaibana e por mais de 20 blogs e sites parceiros. E, como sempre, iniciamos o programa falando que coexistem dois planos da história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. E é só essa realidade profunda que geralmente nós nos focamos. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, professor L'Oriel. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online e da Rádio Internacional Lusófona. Meu amigo aí, um abraço amigo aí pro nosso João, lá da Rádio Minas. O João está transmitindo também, então é radiominas.com.br, não é isso? Sim, é isso. Bem, amigos, o tema hoje, professor, baseia-se no livro bíblico de Gênesis, que fala, antes de Deus criar o mundo, que ele separou as águas de cima das águas de baixo. Também o grego Tales de Mileto, um dos filósofos gregos pré-socráticos, ele afirmara que o princípio criador original era a água. O símbolo do cristianismo também é o peixe, né? Então, inúmeras mitologias falam da água. E na história mítica de Portugal, a água até assume uma centralidade original. Mas então, professor, também no livro Tratado da Pedra Filosofal de Lambert Sprink, apresenta um conjunto de lâminas alquímicas. E a primeira delas é a de um mar com dois peixes em sentido oposto, né? O que é que o professor nos pode dizer sobre isso? Bom, Felipe, a nossa matéria de hoje é sobre, o nosso programa de hoje é sobre a água, né? Isso. Os mitos e os símbolos associados a ela. Claro que nós vamos fazer aqui um recorte, porque esse tema é um tema muito vasto, e muito pouco conhecido, por exemplo, com enfoque, porque o nosso programa é voltado à tradição luso-afro-brasileira, né? Então, o que nos interessa aqui? Hoje nós não vamos conseguir, talvez, explanar com mais profundidade a conexão exata que a água tem com o processo dos descobrimentos marítimos. Então nós vamos criar uma introdução e se você achar pertinente, de repente num outro programa nós aprofundamos mais esse tema, né? E aí a gente faz um paralelo, por exemplo, entre o processo da navegação, né? Os descobrimentos e o estilo manuelino, né, da arquitetura manuelina, que é considerado uma arquitetura de mar. O que nos interessa é essa perspectiva, para a gente tentar contextualizar um pouco mais e, novamente, retomando aquela ideia de que Portugal, por ter sido um país criado, conduzido, direcionado por uma ordem iniciática, que foi a ordem do Templo, né? A sede dos Templários era Tomar. E o próprio convento de Cristo tem toda uma arquitetura voltada à água, né? Nós vimos também num programa anterior que Portugal é um país que tem a regência do símbolo de peixes, né? Então a história de Portugal é uma história profundamente ligada à água. E ao falar em descobrimentos marítimos, nós também temos essa vinculação. Isso sem falar num livro famoso que é Os Lusíadas de Camões, né? O livro todo dá-se sobre a água. E o final, o último capítulo do livro, é exatamente a chegada dos navegadores na Ilha dos Amores, né? Nós temos também nos Jerônimos uma sala com as cabeças dos principais navegadores. Enfim, em Portugal tem uma simbologia ligada à água, e essa simbologia, via de regra, ela não é apresentada dentro de uma versão oficial da história, né?
E é esse outro lado da história, que é sempre o objeto dos nossos programas, né? A gente apresentar uma outra versão, uma outra perspectiva que nos interessa. Bom, voltando aqui à sua pergunta inicial, o Tratado da Pedra Filosofal. Existe uma edição muito primorosa, que é das edições 70, que em Portugal, é uma editora portuguesa, né? Lançado na década de 70, mais ou menos. Existe um livro chamado, o original dele está em francês. Ele foi traduzido para Portugal, para o português de Portugal, e eu creio que nós não temos nenhuma tradução brasileira do Tratado da Pedra Filosofal do Lamb-Sprink. Lamb-Sprink é um iniciado. E o Tratado da Pedra Filosofal, a primeira lâmina, são 12 lâminas do tratado. A primeira lâmina é numa perspectiva, num primeiro plano, nós temos de fato dois peixes que nadam em sentidos opostos, exatamente como os dois peixes do signo de Peixes. Tá? Eles estão num mar, um mar calmo. Logo atrás deles a gente vê uma caravela, e atrás dessa caravela outros barcos saindo de um porto, e percebe-se uma cidade, né? A frase dele, o poema, cada lâmina é seguida de um poema. Sucintamente, o poema dele, que abre a lâmina, fala o seguinte: vede bem e entendei. Dois peixes nadam no nosso mar. O mar é o corpo. Os dois peixes são o espírito e a alma. Aí eu vou ler o poema como um todo, porque ele é muito interessante. Dizem todos os filósofos que há dois peixes no nosso mar. O peixe aqui é com P maiúsculo e o mar também. Ambos, na verdade, sem carne e sem espinhas. São cozidos na água que lhes é própria. Então, deles sairá o grande mar, que homem algum pode descrever. Eis o que por isso pretendem os filósofos. Encontramos dois peixes, mas há somente um só. Dois, todavia, e contudo um somente, no qual três coisas estão: o corpo, o espírito, a alma. Agora também em verdade vos digo, cozei todos os três juntos, a fim de que seja feito o grande mar. Desta maneira em breve vos será mostrado como podeis conseguir um grande aumento. Para tal, fervei o enxofre com enxofre e poupai vossas palavras sobre tal questão. Calai-vos antes para vosso benefício. Assim, sereis libertos de toda necessidade, impondo-vos um silêncio total, a vossa empresa de ninguém será conhecida. Esse é o poema por inteiro. Tá? Eu gostaria de lembrar aqui o seguinte. Então a gente vê aqui claramente uma associação, né? Vede bem e entendei, dois peixes nadam no nosso mar. O mar é o corpo. Os dois peixes são o espírito e a alma. Isso é muito curioso, porque o símbolo do cristianismo é um peixe, não é? Aliás, o símbolo de Cristo, a palavra Cristo em grego é peixe. Né? Ora, o peixe é um animal de água. O próprio bispo de Roma é um pescador. E o próprio Cristo autodenominava-se pescador de almas. Então a simbologia aquática dentro do cristianismo, ela é profunda, né? Ela é profunda. A maioria dos discípulos são pescadores, certo? É curioso porque esse símbolo, ele praticamente cai no esquecimento, porque ele fica à margem, né, de toda uma teologia muito, muito forte, muito dogmática. E no campo da filosofia, por exemplo, a filosofia grega, né, o que a gente chama de filosofia grega, a filosofia nasce na Jônia. A Jônia era a Ásia Menor, não era na Grécia hoje, na Ásia Menor. Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo grego que vem falar sobre de onde o mundo saiu, como é que o mundo se originou. Então Tales falava que esse princípio primordial, chamado por ele de arquê,
era a água. Ele dizia que tudo sai a partir da água. E, efetivamente, a filosofia naquela época, ela tinha uma leitura, os filósofos eram chamados de physis, né, os físicos da natureza. A natureza, hoje quando a gente olha na natureza, a natureza, Santo Agostinho vai determinar isso com muita clareza, séculos depois, mas na Antiguidade Clássica nós temos essa definição. Hoje, quando nós defendemos a natureza como uma proposta de ecologia, qual é a natureza que nós estamos defendendo? Por exemplo, para os gregos arcaicos e para a filosofia do Extremo Oriente, ainda hoje, isso no Extremo Oriente ainda hoje vigora, e na filosofia tradicional isso também vigora. Há dois tipos de natureza. Existe a natura naturans e existe a natura naturata. Esta natureza que nós vemos é a natura naturata, ou seja, ela é uma natureza aparecida. Portanto, a árvore, os rios, o mar, a biosfera, o cosmos, etc., é a contraparte visível da natureza. Uhum. Existe uma contraparte invisível. Essa contraparte invisível, que não é mensurável pelos olhos e dentro de um determinado momento também não é detectável por instrumentos, ou seja, ela não pode ser controlada. Hoje a gente sabe que se eu submeter um corpo sólido a um microscópio eletrônico de altíssima potência, ele me leva para uma camada inferior, que é a camada celular. Abaixo dessa camada eu tenho a camada atômica, subatômica. Abaixo dessa camada eu tenho uma camada luminosa. E abaixo dessa camada luminosa não se consegue saber o que existe. A ciência vai chamar de matéria escura ou alguma coisa do gênero. Pois bem, para a Antiguidade Clássica, era exatamente isto que não era manifestado, sob nenhum momento, em nenhum aspecto, que era chamado de natura naturans. Essa natura naturans significa que tudo aquilo que há um princípio que sustenta o mundo criado. Então, para a natureza se manifestar, né, para ela mover-se, existe algo que não se move. Isso era o que o Tales falava de arquê. Né? Então a água, quando o grego fala que o princípio criador do mundo é a água, não é essa água que a gente bebe. Absolutamente, não tem nenhuma relação com ela. Né? Também os egípcios têm essa figuração. E aqui eu gostaria de voltar ao mito bíblico do Gênesis. Mas Deus... aqui, L'Oreal, nós temos um Anaximandro que ele fala que eu era um aluno, né? E ele fala que nem tudo, né, é possível de explicar, ter sido iniciado a partir da água, né? Ele fala que o sol, o quente e o frio são os primeiros elementos e assim por diante. Ele não se vincula ali a água como a fonte de tudo, né? Ele fala que houve o princípio do sol, as rochas, o espaço sideral, o sol, né, que realmente influenciaram na criação dos seres, na criação do mundo. Não foi só a água, né? Exato. O Anaximandro já vem com outro princípio. O princípio dele é o apeiron. Isso. Não é? É o apeiron. Então, nós vamos ter algumas linhas divergentes de filósofos, né? Uhum. Em que cada um vai querer dar nome ao seu princípio. Mas quando nós vamos estudar a simbologia inerente a esses princípios, nós vemos que eles se entrelaçam. O fato é o seguinte, por exemplo, a primeira encarnação do avatar Krishna, é Matsya, é um peixe. Quando Deus vai criar o mundo, aliás, antes de Deus criar o mundo, o gesto que ele faz é o de separação das águas de cima das águas de baixo. Logo no início do Gênesis, a gente vê que existe a afirmação que tudo era sem forma e vazio antes da criação. Então, Deus separa as águas primordiais em águas de cima e águas de baixo. Então, ele cria dois tipos de água. Uma água no céu e uma água na terra. A chuva e... Né? É alguma água celeste e algum outro tipo de água terrestre. Os egípcios tinham a ideia de que
nas profundezas do mundo criado, existia um tipo de água, que era a água da anticriação, que eles chamavam de Num. E os deuses egípcios, por exemplo, os deuses criadores, depois que eles criam o mundo, eles têm que atravessar novamente o Num. Eles voltam para a anticriação, que é um mundo aquático. Enfim, nós temos assim uma mitologia em relação às águas, que é uma coisa muito forte e muito poderosa, né? O que que nos interessa aqui é exatamente essa visualização de que, ligado à ideia da água, nós temos a ideia de espaço. Um espaço da eternidade, da intemporalidade, e um espaço da temporalidade. Porque o espírito e a alma estariam contidos nesse espaço da intemporalidade. São os dois peixes, né? O mar é o corpo, pois, portanto, é aquilo que se manifesta. Os dois peixes são o espírito e a alma. Então, o corpo seria aquela aparência fenomênica de alguma coisa. O espírito e a alma não tem nenhuma aparência fenomênica, mas estabelece uma relação direta com esse corpo. Aqui a gente lembra que o ensinamento dos filósofos antigos, né, dos filósofos gregos, eles diziam que teria que ser feita uma conexão entre a alma e o corpo. Né? Ou seja, há uma conexão entre o mar e o peixe. E a partir disso, criava-se toda uma propedêutica, né, para que esse absoluto, que significa alma, pudesse ser trabalhado dentro de uma perspectiva particular. Tá? Então, a imagem desse conjunto, ou seja, essa relação do espírito com a alma, ou do mar, que é o corpo, com o peixe, né, é uma relação que a gente vai ver que está profundamente interligada em todos os processos. Claro que não tem como a gente entrar nesse assunto, né, de uma forma muito mais ampla. O mar, o grande mar, comporia, de certa forma, todo o universo. A partir do momento que o universo é manifesto, você tem todo um sistema que nutre e preenche tudo que existe, por dentro e por fora da criação do mundo. Certo? Nós temos algumas figuras, por exemplo, já se sabe, isso é inclusive científico, né, que a oscilação da Lua, a Lua tem um fluxo e um refluxo que interfere diretamente no mar. A gente tem algumas lâminas de alquimia, onde tem os pés da Lua estão apoiados sobre rodas. Isso significa, entre outras coisas, o caráter dinâmico da criação. Ou seja, tudo que existe nasce, cresce, se desenvolve e morre. É o ciclo da existência. Né? Então, hermeticamente ou esotericamente, a Lua rege o fluxo e refluxo desse grande mar cósmico. Tá? A nau, o que seria a nau? O que seria a nave? A nau é um símbolo da forma. E a nau tripulada, ela representa uma viagem metafísica do espírito e da alma, através do corpo, para alcançar a iluminação, ou a entrada no reino dos bem-aventurados. É muito curioso isso, porque, por exemplo, até na própria simbologia da morte, os nossos ouvintes que conhecem um pouco a mitologia grega, certamente vão se lembrar de uma figura muito enigmática, que é Caronte, o barqueiro Caronte. Muito Dante, na Divina Comédia, expressa isso muito bem, né? Quando a alma morre, a passagem do mundo dos mortos, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, dá-se através de um barco. É curioso. Né? Então a alma entra dentro do barco e ela passa, exatamente, ela navega. Ela entra dentro de um rio, que é o rio da morte, o rio do esquecimento, e a partir daquele momento o barqueiro leva ela até uma outra fronteira. Então há duas imagens na mitologia grega, né, muito associada à morte, que é o fogo e a água, ou uma água ígnea. Né? Então é curioso porque, seja na entrada
para o reino dos bem-aventurados, seja na entrada para o inferno ou o purgatório, a alma passa através de um processo aquático. Né? Então, dentro desse... Hoje a gente lida com um desconhecimento quase que total do fundamento metafísico da ideia do oceano. E é grande parte desse fundamento que está presente, né? Aí nós temos que lembrar novamente que, entre outras coisas, quando o Brasil é descoberto, o Brasil é diretamente associado com a simbologia de água. É uma ilha. Né? O Brasil é uma ilha. E atingir essa ilha, aí nós temos também as chamadas matérias de navegação. Né? Por exemplo, a navegação de São Brandão. São Brandão navega, e ele também tem que atravessar um mar bastante tormentoso, cheio de perigos. O gigante Adamastor, né? Em Camões, por exemplo, a gente vê o gigante Adamastor, é aquele gigante que está quase que no fim do mundo e que protege a entrada a algum local. Quando da navegação de São Brandão vai atingir teoricamente o paraíso, que é novamente uma ilha, então nós temos a ideia de água, né, de um pedaço de terra. Isso também dá-se através de um processo de navegação. Então é muito interessante essa ideia que a gente tem, que persiste, né, a partir de um tipo de simbologia ligada à cultura da água, e que hoje muito pouco a gente entende disso. Por exemplo, nós vimos também num dos nossos programas anteriores a simbologia anexada tanto ao símbolo de peixes quanto ao símbolo de aquário. Embora aquário seja um signo de ar, a imagem de aquário é um homem que, através de um vaso, derrama uma água, duas águas, que caem na boca do peixe. Né? Então, aquário é a síntese, de certa forma, de dois reinos. É o reino da água e é o reino do ar. Né? É exatamente dentro dessa simbologia do aquário que a gente fala na perspectiva do surgimento de uma nova era. E, curiosamente, querendo ou não, nós estamos, de certa forma, voltando àquela concepção arcaica grega de que a natureza era viva. Porque essa concepção desaparece com o cristianismo. A natureza não pode ser viva. Né? Antes do cristianismo, os filósofos, já nos filósofos pré-socráticos, nós vamos tendo uma modificação gradual dessa ideia de que a natureza é viva, ou seja, de que há uma natura naturans e uma natura naturata. Isso hoje em dia para nós é possível de ser entendido. Né? E existe alguma coisa que eu vejo, como eu citei no início, e existe alguma coisa que eu não vejo. Né? Então, como é que o mundo aparece, como é que as formas vêm à existência, ainda é um grande mistério. Certo? A gente estuda as coisas, a aparição das coisas. Nós não entendemos efetivamente a raiz dessa aparição. Então, a raiz desta aparição, em grande parte das filosofias do mundo antigo, e mesmo as filosofias tradicionais, essa raiz é misteriosa. Ela é incognoscível, e em muitas delas ela é identificada com uma água, uma substância aquática que, repito, não tem nenhuma relação com a água que a gente bebe. Tá? Então, quando a gente contempla essa misteriosa imensidão, que nós deveríamos, de fato, dentro de um contexto cristão, né, deveríamos, de fato, estudar a simbologia. Porque para as religiões, as coisas têm símbolos associados, têm alegorias, né, têm significados muito expressos. Então, dentro de uma visão panorâmica, o que de fato vai significar essa mensagem associada ao cristianismo como um símbolo de água? Peixes. Até hoje a gente não entendeu isso devidamente. Né? Há
por conseguinte, um centro invisível, imóvel, ao redor do qual tudo se move. É o centro da vida. Então, digamos, Deus seria o centro da vida, né? O homem navega. Aliás, nós até temos, como herança dos antigos, no céu, uma constelação de água. Uma constelação que é um barco, que é a constelação do Argo, né? Hoje em dia ela está separada em vela e popa, né? Mas a constelação do Argo, a constelação do barco, é uma constelação que está aí. Então, até no céu estrelado, nos nomes das constelações, nós temos uma forte presença relacionada à água. O rio Eridanos, por exemplo, também é uma constelação celeste, né? A constelação do Delfim, né? A constelação do Touro, porque embora o touro seja um animal que mora na água, dentro da mitologia, que mora na terra, dentro da mitologia ele é um animal de água, como o cavalo, por exemplo. Nós temos a constelação do Pégasus. Então, enfim, há analogamente uma ideia de que o céu de água, há um movimento do mar. Esse movimento do mar corresponderia a uma maquinaria invisível que ordena tudo aquilo que existe, né? Então, sob esse aspecto, tudo aquilo que se move sobre a superfície, ou que vem à existência nessa naturata, aquilo que faz com que as coisas se movam é essa água que aparece. Então, quando Deus, em Gênesis, pega as águas primordiais e separa as águas de cima e águas de baixo, ao criar, né, essa criação está envolta em água. Tudo é água, né? O ser humano, planta, tudo é água. Exatamente. Exatamente. Então você veja que a simbologia é muito mais profunda do que a gente possa pensar, né? Havia um médico na Idade Média e um filósofo que é o Avicena, né? Também ligado à água. O Avicena associava o leite da Virgem, porque ele dizia que este leite da Virgem era constituído por duas águas. Tem um tratado que ele lança em Basileia, no século XVI. Esse leite, a figura inclusive que ele mostra é uma mulher nua, sentada sobre um tipo de um delfim, uma baleia, um animal, uma cauda diferente, mas lembra um delfim, e ela aperta os dois seios, e desses seios jorram duas águas. Então o Avicena falava que este leite era constituído por duas águas, e ele indica que essas águas tratavam-se dos líquidos solar e lunar que compõem o mercúrio dos filósofos. Essas duas águas deviam ser fervidas juntas por Hefestos, né, por Vulcano, que é o deus do fogo, para que o mar filosofal se converta em ouro. E somente aquele que beber do leite da Virgem conhece o caminho do céu. O caminho do céu é a base da redenção humana, mas ele não é a redenção humana. Ou seja, veja que nessa rápida imagem, né, da figura do Avicena, onde ele fala do fluxo e do refluxo do mar, da força magnética, da pulsação, etc. Nós já temos aqui uma simbologia, e é de certa forma essa simbologia que nós vamos ver, por exemplo, profundamente interligada e que aparece dentro dos seus mistérios hieráticos, de certa forma cifrada no convento de Cristo, em Tomar, né? Onde o mar aqui aparece como um caminho, né? Um caminho que você toma, você tem que navegar. Aliás, a gente até usa essa expressão, né, navegar vida fora. Fernando Pessoa tem uma frase famosíssima em relação a isso, né? Navegar é preciso, viver não é preciso.
Então, essas coisas todas, o que será que Fernando Pessoa, como iniciado, que era, e admite que o era, iniciado na Ordem do Templo de Portugal, ele deixa isso no testamento dele, e o Gandra, no livro dele, Fernando Pessoa, Hermetismo, Iniciação e Heteronímia, coloca o testamento do Fernando Pessoa, né, em que ele deixa afirmado de que ele é iniciado, sim, na Ordem do Templo de Portugal, que muitos julgam extintas. Então, essa frase do Fernando Pessoa, ela não pode ser entendida como uma mera metáfora. Ela tem que indicar alguma coisa. Navegar é preciso, viver não é preciso. E aí a frase seguinte é: quero para mim o espírito dessa frase para o transformar no que sou. E vai por aí afora. Então todo o processo dele, desse poema, ele vai descrevendo exatamente esse tipo de caminho que a gente vai seguindo pelo mar. É a busca da redenção. É como se a vida tivesse sempre um fluxo e um refluxo, uma causa e um efeito. Eu ando para frente, eu ando para trás, né? Acontecem coisas boas, acontecem coisas más. Então isso que a tradição chinesa chama de yin e yang, né? Porque quando inclusive a gente pega os 64 hexagramas do I Ching e você coloca esses hexagramas, eles têm geralmente 6 níveis de imagens, né? Quando você coloca os 3 níveis superiores de uma cor e os 3 níveis inferiores de outra cor, com os 64 hexagramas abertos, você verifica que ele faz um movimento de fluxo e refluxo. É muito curioso. Então o tal, né, na própria ideia do tal, nós temos a ideia de uma pulsação, a ideia de uma água ou de algo que não está implícito à primeira vista, né, dentro da perspectiva da filosofia chinesa, mas, entretanto, ela está codificada nos próprios ideogramas. Então, esse caminho é um caminho em que a criação, ou seja, tudo aquilo que vive, que existe e que vibra na sua frequência natural, né, tem uma existência. Então toda a existência, em toda a existência existe a ideia de que há um movimento perpétuo que parte do centro do ser para a periferia, será o corpo. E é exatamente esse movimento que parte do centro, que seria a alma, né, para a periferia, que dá uma autonomia existencial relativa, porque todos os seres estão conectados ao universo. Será que isso tem alguma coisa a ver com o japonês, com Masaru Emoto, quando ele lançou a teoria sobre as moléculas de água e a ressonância das mesmas em relação às emoções e pensamentos humanos? De certa forma, o Masaru Emoto, embora ele não lide diretamente com essa parte de filosofia, né, ou com essa parte metafísica. Aliás, o Masaru Emoto morreu há pouco tempo atrás. Ele lançou uma teoria de que ele analisou os cristais de água, né, e viu que os cristais de água se comportam de acordo com a emoção da pessoa. Mas eu estou falando sobre esse movimento de ir e vir. Então não tem nada a ver com isso? Não, de certa forma tem, não é nessa perspectiva profunda, mas de certa forma tem, porque, por exemplo, o Masaru Emoto, quando ele coloca... Vamos deixar isso para o próximo bloco, vamos a um pequeno intervalo musical, e nós vamos abordar então essa teoria do Masaru Emoto. Ok. Vamos? Tá bom. A gente volta já. Fiquem por aí. Vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Culturas e Identidades. A gente volta já.